Então, vamos falar nessa videoaula sobre as curvas de nível, né? Vamos conhecer de uma maneira bem simples aqui o que significa as curvas de nível. E para isso eu trouxe aqui uma superfície quádrica que a gente já conhece, aqui está o seu gráfico, né? Que seria o nosso paraboloide elíptico, tá ok? E como é que a gente aprendeu a montar o gráfico dessas superfícies quádricas? Pegávamos exatamente onde os planos x igual a zero, né? Y igual a zero e z igual a zero, onde ou como esses planos aqui cortavam a superfície. E através disso aí, encontraríamos o molde, né, da superfície quádrica. Então, por exemplo, quando x é igual a zero, exatamente x igual a zero é o plano ZY, certo? Substituindo aqui na nossa equação, quando x é igual a zero, teríamos aqui z igual a y ao quadrado, certo? Foi isso que a gente aprendeu. Então, temos aqui a nossa parábola que está em azul aqui. Essa parábola está exatamente no plano ZY. Quando y é igual a zero, por exemplo, ou seja, no plano y, né, ou melhor, zx, então, substituindo aqui y igual a zero, vamos ter z igual a x ao quadrado. Temos aqui uma parábola também, né, no eixo ou no plano zx, né, no plano zx, é exatamente essa parábola que está em preto aqui. E no plano onde z é igual a zero, ou seja, no plano xy, vamos ficar aqui com x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Substituindo aqui z igual a zero, ficaremos com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Para que isso aqui seja verdade, x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a zero, certo? Os únicos valores que podemos colocar aqui para dar zero é exatamente x sendo zero e y também sendo zero. Ou seja, é exatamente esse ponto aqui onde x é zero, y é zero e z também é zero. Tá ok, pessoal? Só que, e aqui que entra a ideia das curvas de nível, se continuarmos mudando o valor de z aqui, por exemplo, colocando aqui o z igual a 1. Quando z é igual a 1, a equação ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? E isso aqui nada mais é que a equação da circunferência de raio igual a 1. Ou seja, quando z é igual a 1, certo? Vamos colocar aqui, teríamos uma circunferência, então teríamos aqui uma circunferência de raio 1, certo? Aqui estaria a nossa circunferência. Se continuarmos mudando esse valor aqui, ou seja, colocarmos aqui agora z igual a 2, vamos ter uma equação da circunferência também, de uma circunferência, cujo raio é igual a raiz de 2, certo? Ou seja, quando z aqui é igual a 2, vamos ter uma circunferência, então poderíamos colocar essa circunferência aqui, então uma circunferência de raio igual a raiz de 2. Se continuássemos mudando aqui, ou seja, para z igual a 3 agora, né? Z igual a 3, teríamos uma circunferência também, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Uma circunferência de raio igual a raiz de 3. Então, vamos imaginar que z aqui seria igual a 3, aqui seria a altura máxima, né? Então, essa altura máxima nos daria uma circunferência aqui de raiz, né? Cujo raio é igual a raiz de 3, ou seja, o diâmetro dessa circunferência é maior do que as outras que estão embaixo. Tá ok, pessoal? Então, como é que a gente pode encontrar as curvas de nível? E aqui está a ideia brilhante das curvas de nível, né? Então, a gente pode transformar, por exemplo, ou melhor, visualizar aquilo que está em 3D apenas no gráfico, né, que está em duas dimensões. Como a gente faz isso? Vamos iluminar aqui, vamos colocar um ponto luminoso aqui, né, onde esse ponto luminoso vai apenas iluminar aqui, né, as nossas circunferências que estão em vermelho aqui. E essas circunferências, as sombras dessas circunferências estarão, né, no plano XY, tá ok? Então, essas sombras, né, estariam projetadas aqui no plano XY. Então, apenas colocando o plano aqui XY, vamos colocar ele aqui, né, para visualizarmos o que estamos falando aqui. Então, temos aqui o plano XY, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar daquela circunferência que está mais alta, né? Então, a circunferência que está mais alta aqui seria a circunferência de raio igual a raiz de 3. Então, essa circunferência aqui seria quando z igual a 3. A próxima circunferência, né, que seria essa aqui, imagine iluminando aqui,
e a sua sombra projetando no plano XY. Então, teríamos aqui uma outra circunferência de diâmetro menor que a anterior, certo? E essa circunferência aqui seria quando z igual a 2. Quando z igual a 1, teríamos uma outra circunferência aqui também, né, de diâmetro menor que as anteriores, né? Não ficou muito bom o desenho, mas imagine que essas circunferências estariam centradas aqui, ok? Não ficou muito centrada, mas imagine que estaria centrada aqui na nossa origem. Então, essa aqui seria a circunferência quando z é igual a 1. Tá ok, pessoal? Então, perceba, e a gente poderia até colocar o óculos 3D agora. Imagine que tivéssemos o plano aqui, né? Melhor dizendo, o eixo Z indo em sua direção agora. Perceba que aquela curva de nível, e aqui que está a nossa ideia sobre curva de nível, né? Cada circunferência dessa aqui, né? Cada circunferência dessa nada mais é que uma curva de nível, tá? Então, cada circunferência dessa representa uma curva de nível. O conjunto das curvas de nível chamamos de mapa de contorno, né? Então, o conjunto dessas curvas de nível chamamos de mapa de contorno, tá ok? Cada circunferência dessa é uma curva de nível. O conjunto dessas curvas de nível chamamos de mapa de contorno. Então, voltando à nossa ideia, imagine aqui o nosso eixo Z, né, sendo agora indo em sua direção. Então, ele estaria furando a sua tela e indo em sua direção, certo? Você deve concordar comigo que cada curva de nível aqui, né, essa onde Z igual a 3, você poderia puxar e estaria mais próximo de você. Essa aqui onde Z igual a 2, você poderia puxar e estaria abaixo dessa que é Z igual a 3, né? E poderia puxar também um pouco para a sua direção, essa que onde Z é igual a 1. Ou seja, você poderia conseguir enxergar, né, em 3 dimensões essa figura aqui, tá ok? Então, claro, né, que você vai ver isso aqui em, por exemplo, a topografia, né, utiliza essa ideia, né? Em mapas topográficos você vai conseguir enxergar, né, você vai ver os mapas de contorno, né, onde esses mapas de contorno vão exatamente exemplificar, né, uma região que tem uma região montanhosa ou uma região que tem um certo declive, tá ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do que estamos falando aqui. Imagine essa superfície aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma região montanhosa, né, que seria essa região aqui, né? Temos aqui uma região montanhosa e aqui está a sua representação, né, como mapa de contorno. Então, perceba que o topo dessa montanha aqui, né, está exatamente representado aqui, né, no nosso mapa de contorno. Então, perceba que o nosso topo aqui está aqui, né, o nosso plano, cuja altura aqui é de 440, se você não está enxergando aqui, né, o plano de 440, então ele vai criar aqui uma curva de nível, né, e ela estaria representada aqui exatamente quando a curva de nível mede ou vale 440. A próxima curva de nível seria exatamente o nosso próximo plano aqui, né, que é exatamente a altura de 420. Então, seria a nossa terceira ou a segunda curva de nível. E a curva de nível mais externa aqui seria exatamente o nosso último plano aqui, que é de 400 metros, né? Então, se você andar por toda essa curva de nível, né, isso aqui quer dizer, está mostrando para você que você está andando sempre numa altura de 400 metros, tá ok, pessoal? Então, claro, perceba aqui que as curvas de nível, né, elas estão mais altas, né, indo da parte mais externa para a parte mais interna, mostrando que, se quiséssemos representar isso aqui, né, ficaríamos com algo parecido com isso. A curva mais interna, né, é a mais alta, a mais externa são as mais baixas, mostrando que temos aqui uma região montanhosa, que é como temos aqui, né? Diferente do que vimos aqui. Perceba que as curvas de nível que estão mais externas, né, são as mais altas, né? Mostrando que vamos ter uma figura parecida, né, com isso aqui, tá ok? Então, seria uma montanha de cabeça para baixo, podemos dizer assim, tá ok, pessoal? Então, isso aqui é a ideia das curvas de nível, né? E com elas também podemos visualizar uma região, né, uma figura em 3D, tá ok? Basta, né, sabermos que tipo de nível estamos trabalhando, né? Qual é o valor da cota, para sabermos se estamos na parte mais interna, na parte mais externa, se estamos
crescendo, né? Ou se estamos decrescendo, podemos dizer assim, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia das curvas de nível e espero vocês na próxima aula. Até mais!